Olá pessoal, meu nome é Ebert, eu sou repórter da coluna de moda do Metrópolis, da Ilka Maria Estevão, e a gente está aqui com a Cris Araújo, figurinista do filme Feios, da Netflix. Primeiramente, Cris, super obrigado pela oportunidade aqui de estar conversando com você. A gente vai falar sobre o figurino de Feios, falar um pouquinho sobre o seu trabalho de uma maneira geral, sobre as suas inspirações. E primeiro eu queria saber, é sempre muito legal a gente ver um talento brasileiro se destacando em Hollywood. Você trabalhou no set de Em Chamas, né, da saga Jogos Vorazes, fez também o figurino de Taurus com Machine Gun Kelly. Você pode contar um pouquinho pra gente a sua história? Me mudei para Los Angeles. E em Los Angeles eu comecei a conhecer um pessoal que fazia cinema, assistente de produção e coisas simples assim. E daí eu vi que aquele era o mundo que eu queria entrar, né? E naquela época, né, a gente está falando do começo dos anos 2000, 2005, 2006. Nós, como a gente não tinha esse acesso gigante à internet, a gente ia descobrindo de pouquinho, eu achava aquilo o máximo. E daí uma amiga conseguiu um trabalho comigo de assistente de produção e já era relacionado ao figurino. Então foi assim que eu comecei, entrando em filmes independentes, fui para comercial. Então eu comecei de baixo e fui subindo. E é interessante porque muita gente me pergunta como você entra no cinema aí. Na verdade, é um pouco parecido com o Brasil, né? No Brasil é difícil entrar no cinema também. E é tudo por conexões de pessoas que já estão no ramo. Eu tive a sorte de ter amigos que faziam parte, e foi assim que eu acabei aqui. Vamos falar então sobre o figurino de Feios. Eu queria saber quanto tempo levou o desenvolvimento do figurino e qual foi o seu ponto de partida. Eu tive 7 semanas de preparo, que na verdade é pouco, né, para um filme distópico, para um filme futurista. Eu comecei com uma reunião com os produtores, é uma reunião com o MacD, com o diretor, e daí a gente teve reuniões com a Netflix. Eu fiz uns boards com todas as inspirações por personagem. E a primeira coisa que ele me falou, quando a gente começou, né, a gente estava conversando, ele falou: Olha, eu consigo imaginar todo aspecto desse filme, mas não consigo imaginar o figurino. Aí eu falei, então deixa eu te mostrar. E nisso eu comecei a mostrar e já comecei com aquele, com a roupa que eles usam no hoverboard. Então ele já adorou. Você já mencionou, por exemplo, o estilista Rick Owens como uma das suas inspirações, e eu vejo que o trabalho dele tem muito a ver com o figurino de Feios. Eu queria saber o que mais você trouxe de referências para o figurino do filme. Mas a minha ideia, depois de ter feito Jogos Vorazes e ter trabalhado com um pouco desse mundo inteiro sci-fi, era realmente trabalhar na tecnologia do tecido. Então, no começo, você vê, por exemplo, aquelas camisas dry fit da Nike. Quando a gente era pequeno, não existia nada que realmente você podia suar e não grudasse no corpo. Então, o que eu estava pensando é no 300 anos do futuro, a gente vai ter algum tipo de tecnologia. Então, para mim foi tudo baseado um pouco nisso. Obviamente tem parte disso que traduziu na tela, parte disso que não traduz, né, que é mais a nossa imaginação. As roupas do hoverboard mesmo, que tem aquelas dobradinhas, é uma roupa que cabe em todos os tamanhos de pessoas. Essa era minha intenção no começo, a gente tentar descobrir o que seria uma tecnologia do futuro. Porque além de estéticos, obviamente, né, os figurinos do filme eles precisam ser extremamente funcionais porque tem bastante cena com movimento. Então, para você, qual foi a parte mais desafiadora desse processo? A parte mais desafiadora foi o tempo, né? Porque 7 semanas parece como muito tempo, mas na verdade é pouco, né? Porque a gente tinha muito figurante, a gente tinha dos alunos, a gente tinha 350 alunos, aí dos perfeitos a gente tinha 300 também. E os estantes sempre são a parte mais difícil, porque eles têm que se mexer, eles têm que poder botar todas as coisas que eles colocam para ficar pendurado nas costas e tudo. E só a Kelly, a nossa personagem principal, tinha 3 estantes. Então, o tempo todo que a gente vestia ela, a gente tinha que ter 3 pessoas vestidas como ela. E isso nas várias fases de desenvolvimento do filme. Então, várias fases de quão sujo o figurino estava. Então, para nós, essa que é a parte mais difícil, porque você nunca está filmando em ordem, né? Então, você fala, poxa, a gente está começando a filmar ela passando pelo fogo, por tudo, antes de a gente começar a filmar ela toda limpa, né? Então você tem que começar a imaginar como que eles vão filmar aquela cena para a sujeira é mais aqui, a sujeira é mais ali. Acho que é algo que as pessoas não percebem muito, mas é algo que dá aquela naturalidade, né? À história toda.
E durante esse processo você também mergulhou nos livros para entender a personalidade de cada personagem. Você pode contar um pouquinho sobre esse processo? Sim, então a primeira coisa que eu fiz é ler o livro, aí depois ler o script, ler o roteiro. Daí chega um ponto que você quer focar só no roteiro, porque o roteiro, por mais que tenha sido muito parecido, né, com a história do livro, obviamente você perde vários detalhes, você perde algumas coisas, então você tem que focar no roteiro para não sair daquilo. Então vira como se fosse um outro projeto. E tem aquela base geral do livro também. E essa parte foi interessante porque todo mundo começa por aí, né? E a gente tinha o Scott Westerfeld envolvido no projeto também, que foi algo muito legal, porque ele explica da onde que ele tirou isso, qual que foi o pensamento dele no começo. E aí a gente conversou muito com a Joey King também, ver aonde ela queria levar e aonde o MacD queria levar os personagens para a gente poder dar um completo ali. Tem algum visual que foi o seu favorito? Pergunta difícil, porque a gente criou vários mundos, né? A gente criou basicamente três mundos. Os uniformes, a gente trabalhou bastante nos uniformes dos feios. Eu sei que é aquela parte que a pessoa não percebe tanto, né? O tanto trabalho que entrou ali, mas eu gosto muito dos uniformes. Aí o pessoal da fumaça, os rebeldes, eu gosto muito porque ali é aquela coisa natural. Então a gente pensou em cada detalhe. Se o David fez a jaqueta dele, o que que ele fez? Ele pegou o couro, ele botou o negócio, é como que ele desenvolveu essa jaqueta sozinho. E o resto é o que que eles acharam nas matas para poder fazer as outras roupas, porque era tudo uma adaptação, né? Então você vai dos feios pro pessoal da fumaça, e é uma mistura realmente do uniforme com o que eles achavam em umas outras bases militares. E daí tem os perfeitos. Os perfeitos, infelizmente, a gente filmou várias festas, mas não aparece muito no filme, tanto que a gente vestiu eles. E foi super divertido. Só que nos Jogos Vorazes a gente vestiu 1.500 pessoas, então foi um pouquinho mais, um pouco mais difícil. Mas uma das coisas que eu gostei bastante, que eu não achava que ia traduzir tão bem na tela, foi a Doutora Cable, que era porque que era tudo em branco, que era essa coisa arquiteto, assim, no começo eu fui questionada por que que você quer tudo branco, aí eu falei, porque ela é um ser completamente diferente de tudo e todos, né, ela é, tipo, a doutora que está comandando tudo aquilo lá, e, de certa forma, o branco, né, é uma coisa que representa tudo, o branco como sendo um arco-íris, né, tem um poder imenso. O anime, para mim, foi muito minha inspiração no lado dos rebeldes e nos uniformes dos feios também. Porque os animes, especialmente japoneses, eles têm um poder tão grande de poder criar personagens que você sente que faz parte, que tem aquela função no local. Então eu achei essa realmente foi um dos nossos maiores propósitos. E um pouco aquela coisa meio Tron. Teve de repente algum ator, alguém que você admira, que você gostou de trabalhar nesse filme, que você destaca? Cinco os personagens, eles foram incríveis, porque algum deles um pouco menos experientes, mas todo mundo entrou muito no papel ali. Então, era um pessoal muito legal. E foi muito legal trabalhar com a Laverne Cox. Ela gostou muito do meu trabalho. E ela foi uma das últimas pessoas que a gente vestiu. Então, ali você fica, poxa, né? Porque ela é trans e tudo, então você quer respeitar tudo, todo o parâmetro. E a gente está num mundo futurista, então a gente tem um espaço muito grande para fazer as coisas do jeito que a gente quer. Mas logo na minha primeira reunião com ela, quando eu mostrei para ela todos os desenhos, ela adorou tudo e ela virou aquela pessoa. E foi legal que até na Premiere ali, ela veio conversar comigo. Ela falou: Nossa, ficou muito bom, meu, muito obrigada. Para encerrar, você pode adiantar de repente algum spoiler, alguma coisa dos seus próximos projetos? Espero que a gente faça as continuações dos filmes, né? Eu até trabalhei com a Joey King num comercial um mês atrás. E a gente estava conversando sobre isso, ia ser muito legal a gente poder dar a continuação. Você nunca se sabe, então eu espero que seja isso o próximo projeto, né? Mas tem várias outras coisas acontecendo. Eu acho que. E uma mensagem que eu acho que é interessante passar pro brasileiro em si, né? Que parece muito que as pessoas vêm para os Estados Unidos e têm essa oportunidade, que aqui as coisas são mais fáceis, mas a minha irmã trabalha no mundo do cinema em São Paulo. E realmente o mundo é exatamente igual. É só a gente começar a acreditar em nós mesmos e mudar um pouco a nossa programação, né? De que a gente é menos qualquer coisa, porque os mundos são muito iguais. E você vê os filmes brasileiros e que eles são tão bons quanto.
poder do filme brasileiro é muito grande. Eu acho que essa voz que a gente tem traduz aqui nos Estados Unidos e traduz no mundo inteiro. Maravilha, Cris, te agradeço muito pelo seu tempo, super obrigado pela entrevista e eu espero que a gente possa conversar aí outras vezes sobre projetos futuros. Com certeza, muito obrigada. Olá, pessoal, esse foi o papo, eu espero que vocês tenham gostado e continuem acompanhando as notícias de moda na coluna. Muito obrigado.